Vamos lá, pessoal. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Atos 3, de 1 a 8. Vamos ler um texto bastante conhecido. E o nosso tema é cristãos de verdade. Cristãos de verdade. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso na tua presença. Obrigado por cada pessoa que entrou neste lugar. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos entender profundamente a tua palavra. Nós queremos rejeitar toda distração, toda influência contrária. E nós já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar. Cristãos de verdade. É o que nós precisamos ser, né? Com tantas pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas, em várias denominações espalhadas pelo mundo, quantos de nós podemos dizer que nós somos cristãos de verdade? Quantos de nós estamos preparados para responder ao chamado de Deus, a fazer a vontade de Deus, e quantos de nós estamos dispostos a abrir mão da nossa própria vida para cumprir a vontade do nosso Deus, né? A igreja precisa ser um instrumento de Deus para salvar o mundo. A igreja precisa ser isso, né? Pedro e João aqui curando um homem coxo de nascença. Esses dois homens, esses dois discípulos de Deus, representam um referencial de como os cristãos devem viver e como devem agir espiritualmente. É uma referência, e é interessante que do versículo 1 até o 8 a gente vai aprender muita coisa importante, que vai nos dar um norte para que a gente possa realmente alinhar a nossa vida com o verdadeiro cristianismo. Vamos colocar em prática, né? Alguns de nós vamos ficar muito envergonhados hoje, outros vão estar felizes, né, porque estão fazendo a coisa certa. Outros ficarão motivados a fazer a coisa certa. Então vai acontecer de tudo hoje. Amém? Em nome de Jesus. Mas antes de a gente começar a falar sobre como ser um cristão de verdade, ou o que representa um cristão de verdade, eu quero falar sobre 5 grandes desafios, né? Primeira sessão. Vamos dividir em 2 sessões para que vocês possam entender. 5 grandes desafios que a igreja tem que enfrentar quando ela quer ajudar pessoas. Então, com base no texto que a gente leu aqui, quais são os grandes desafios apresentados aqui que uma igreja tem que enfrentar para ajudar pessoas? Por que é tão difícil, né? Porque algumas pessoas se acostumam com as suas debilidades. Você pode ver que o texto diz que ele era um coxo de nascença, nunca tinha andado. Imagina uma pessoa que foi infeliz a vida toda e nunca foi feliz. Essa pessoa, ela acaba se acostumando com isso. Esse é um grande problema. As pessoas acham que isso é muito natural. Viver uma vida errada, uma vida disfuncional, uma vida sem frutificação, elas acostumam com isso. Elas se acostumam com esse estado e acham que isso é normal. Esse é um grande desafio para a gente poder vencer, é convencer essas pessoas que isso não é normal. E elas acabam achando que a vida é assim. Algumas pessoas, elas são difíceis de ser ajudadas, porque
elas realmente esperam muita coisa da igreja. Porque o texto diz, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. É isso que o mundo deficiente espera, receber alguma coisa da igreja. Tem uma expectativa em relação à igreja, mas não quer saber da igreja. É interessante isso. Eles esperam coisas da gente, né? Como esse coxo, esperando receber deles alguma coisa, dos cristãos, mas eles colocavam ele só na porta do templo. Nunca entrou no templo. Tem muita gente que não fica nem na porta, fica lá fora do templo e tem uma expectativa com a igreja. Como é que a gente vai fazer alguma coisa? Pelas pessoas que não querem nem saber o que tem no templo, não querem conhecer o Deus do templo, não quer participar da comunhão do templo. Como é que pode, gente? Essa é a grande dificuldade que a gente tem como igreja. Me ajuda aí, mas vai no templo, porque existe um Deus no templo. Não, ir na igreja não, puxa vida, eu não tenho como te ajudar sem Cristo, eu não tenho como te ajudar sem a palavra. É muito difícil você ajudar gente que não gosta de igreja. Eu não consigo. Só de você sentar aqui e ouvir a mensagem, isso já vai mudar muita coisa na sua vida. O mínimo que você tem que fazer para se ajudar é ouvir a palavra, porque a palavra precede os milagres. Esse é um grande problema, né? As pessoas não querem saber da igreja. Terceiro problema é que existem poucas pessoas no mundo dispostas a resolver problemas dos outros. Você pode perceber que muitos religiosos passavam por ali todos os dias, mas nenhum deles se tornou solidário a esse homem que estava ali há tantos anos. Ou talvez esses crentes não tinham poder para resolver o problema dele, por isso passavam sem perceber o homem caído. Muitos de nós, dentro da igreja, nós não nos sensibilizamos com os problemas das pessoas. A gente passa por lugares onde as pessoas estão com problemas, mas a gente faz de conta que não é com a gente, como muitos religiosos passavam ali, porque se ele está na frente da porta do templo durante tantos anos, desde pequenininho, e quantos crentes passaram por ali? E nada aconteceu. Poucas pessoas no mundo preparadas e dispostas a resolver problemas dos outros. A verdade é que cada um está tomando conta da sua própria vida. Tem gente que não está conseguindo carregar nem a própria vida, quanto mais a vida dos outros. Então, quando você encontrar alguém que está disposto a ajudar pessoas, a lutar pelos outros, a ministrar sobre os outros, gente, trata esse povo bem. Tá certo? Trata esse povo muito bem, com muita honra. Cuida desse povo, para eles viver bastante tempo. Porque cada vez mais, as pessoas não querem ser pastores. As pessoas não querem ser missionários mais. Não querem. Elas querem estar na instituição só se for para estar aqui na frente. Elas querem o poder do microfone, mas não querem a responsabilidade do trabalho, de servir as pessoas. Então, cada vez mais você vê um monte de gente na frente, mas pouca gente disposta a ajudar os outros. Quando você encontrar uma mulher de Deus, um homem de Deus que passar pela sua vida e abrir um espaço na vida dele para te ajudar, trata essa mulher bem, trata esse homem muito bem e honra, porque esses homens e essas mulheres estão acabando. Fica a dica, amém? Quarto problema, né? Para a gente poder ajudar pessoas no mundo. As pessoas, elas não sabem quais são as suas reais necessidades. Aqui o homem aleijado pede uma esmola, enquanto ele precisa de uma cura e de uma libertação. As pessoas, elas acham que precisam de uma coisa, mas precisam de outra coisa. Alguns acham que precisam de dinheiro, mas precisam de conversão. Geralmente as pessoas estão buscando coisas que não são coisas essenciais para a vida delas. Esse é um problema, né? Aí elas nunca vão se render realmente a isso, porque elas estão buscando outras coisas. Não sabem quais são as suas reais necessidades. O quinto problema
é que muitas pessoas fazem das suas debilidades uma fonte de recompensa. Essa é a parte mais difícil, né? Esse homem não estava buscando uma cura. Esse homem estava buscando uma esmola. A situação dele foi transformada numa forma de ganhar dinheiro, numa fonte de lucro. Muitas pessoas não serão tratadas, não serão curadas, porque elas entenderam que essa debilidade é uma fonte de lucro. Deixa eu explicar para vocês. Ah, pastor, quer dizer que está todo mundo lá na esquina pedindo esmola? Não. Tem muita gente que não quer mudar, não quer ser curado, porque com essa doença, essas pessoas mantêm os outros por perto. Está tendo lucro ou não está? Tem muita gente que não quer ser tratado, porque tem sempre gente do lado paparicando. Tem gente que quer continuar sendo doente emocionalmente, espiritualmente, porque ela nunca vai precisar assumir responsabilidades. Porque responsabilidade é coisa de gente curada. Gente que se compromete, gente que quer andar certo, gente que ajuda os outros, isso é coisa de gente curada. Então, quando a pessoa vê que a cura dela representa assumir uma responsabilidade, ela não quer. Você conhece um monte de gente que você vai falar assim: você quer ajuda? Você quer arranjar um emprego? Eu arranjo um emprego. Não, não quero arranjar um emprego. Deixa eu aqui pedindo esmola. Não, mas você quer fazer um curso? Eu dou um jeito para você. Não, eu prefiro estar assim. Eu prefiro estar o dia todo dizendo: ai, está doendo. Aí um monte de gente diz assim: por que está doendo? Tadinho, você está doendo. Vem para cá, tadinho, dá o primeiro lugar para ele, porque está doendo. Fica todo mundo junto com ele, porque está doendo. Presta atenção nele, faz para ele, porque ele sente dor. Entende por que algumas pessoas não serão curadas? Porque elas não querem ser curadas, porque isso é uma fonte de lucro e de recompensa. Quantas mulheres, quantos homens que são assim, manipulam os cônjuges. O cônjuge diz assim: olha, eu vou te ajudar, vamos mudar essa situação. Não, não quero mudar. Aí cria lá, né, uma barreira, cria uma fortaleza dizendo assim: não, a vida não muda. Não, a gente tem que sofrer pro resto da vida, a gente nunca vai conseguir comprar um carro, mas vamos tentar. Não consegue. Percebe? Então sempre tem alguém do lado lambendo a ferida da pessoa. Por que essa pessoa vai ser curada? Ela não quer, gente. Presta atenção. Tem gente que você está tentando ajudar, que elas não querem ser ajudadas. Por isso elas não serão curadas. Compreende o que eu estou dizendo? Porque essa é uma maneira que essa pessoa arranjou para te controlar, para manter você por perto, para conseguir o que quer, para não ter que assumir desafios e responsabilidades. Então, você nunca pode tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Como estão entendendo? Então, são os grandes desafios que a gente tem para ajudar pessoas. Agora, vamos lá, segunda sessão. Como ser um cristão de verdade? Vou falar aqui coisas, vocês vão dizer assim: pastor, será? Eu falo e provo biblicamente. Como é que a gente realmente se revela como um cristão de verdade? O texto, no versículo 1 diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eles estavam indo para a igreja. Isso aí, começa assim, né? Então, para você ser um cristão de verdade, você precisa ter uma relação íntima e próxima com o templo, com a casa de Deus. Ah, pastor, mas eu posso ser crente em casa. Você que pensa. Você que pensa. Se você estudar mais a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Está faltando estudo para você. Igreja tem tudo a ver com comunhão. É aqui que a gente se revela como cristão. É aqui que a gente é desafiado a amar, a respeitar, a honrar, a vencer as meninices. É aqui que a gente faz isso. Nós precisamos de igreja. Se a igreja não fosse importante, não existia. Nós precisamos da nossa comunhão no templo. As pessoas têm que aprender a frequentar a igreja. Isso é importante. Antes de você nascer, já existia igreja.
A igreja nasceu em Atos dos Apóstolos. Instituída a igreja corpo. Mas a comunhão com o templo sempre existiu desde o Antigo Testamento. Entende o que eu estou dizendo? Deus mandou o povo construir um templo. Deus se manifestava no templo. Pastor, mas hoje o templo é o corpo da gente? Sim, mas a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E nós vivemos em comunhão na casa de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo. Crente de verdade gosta de igreja. Número 1. Ele tem fome de igreja. É isso aí. Vamos ver se isso é verdade. Salmo 84, versos de 1 a 4. Vou te dar 4 versículos para você entender. Olha o que o salmista vai dizer. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Isso é paixão, gente. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, felizes, os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Se você quiser texto, a gente fica a noite toda aqui falando. Só em Salmos. Deixa eu te dar um texto em Jonas, capítulo 2, versículo 7. Quando Jonas está dentro do ventre daquele animal marinho. Olha a oração, olha o conteúdo da oração de Jonas. Quando desfaleci em mim a minha alma, Jonas 2, 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou em ti a minha oração no teu santo templo. O cara já está pensando no templo. Gente, paixão por igreja é coisa de crente. Não tem como. Amém? Segundo, como ser um cristão de verdade? Ter a capacidade de caminhar espiritualmente junto com o outro. Isso é ser crente. O texto está dizendo, Pedro e João subiam juntos ao templo. Caminhada espiritual. Esse é um caminho espiritual. Juntos, 2 crentes andando juntos. Não são 2 Pedros e nem 2 João. É Pedro e João. Eis a diferença. São pessoas diferentes. E opostas. Opostas. Olha para a Bíblia. Pedro, um homem impetuoso, ativo. É um homem assim, né? Explosivo. E o João? Quem é João? O João era um homem tão sensível que ele mesmo escreve no Evangelho que ele é amado de Deus. Ele se sente amado de Deus. Ele é o homem que recostava a cabeça no colo de Jesus. Sensível. Olha para os evangelhos. Para cada palavra escrita nos evangelhos. Olha João. O que ele diz? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Isso é poesia, gente. Isso é poesia. Ele fala de Cristo de uma maneira leve, suave, demonstrando o seu próprio caráter sensível. O Evangelho de João é leve. Ele apresenta Jesus de maneira suave, bonita, poética. E o Pedro?
Vai ler as histórias do Pedro. É só pancada, gente. Você vê Pedro na Bíblia, toda hora é uma coisa diferente. Só decepção. Quer passar na frente, quer arrancar a cabeça do homem lá e corta a orelha. Não, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te deixar. É assim, são pessoas opostas. São diferentes. Mas eles têm algo em comum, Cristo. Personalidade diferente andando juntos no mesmo caminho espiritual. Isso significa unidade. Dois extremos. Ser crente é ter a capacidade de caminhar espiritualmente junto com o outro. Seu irmão é diferente de você, mas você tem que aprender a respeitar ele nesse caminho. Nos momentos difíceis da vida, você vai se arrepender de ter desprezado algumas pessoas. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender de não ter dado atenção para algumas pessoas. Porque são exatamente essas pessoas que vão se levantar para te ajudar. Você vai falar, rapaz, eu nunca imaginei. Rapaz, você não sabe quem está tentando me ajudar. Aqueles que você bota na frente, você vai se decepcionar. A vida é assim. Por quê? Porque Deus, Ele dá essa lição na gente. Quando a gente começa a escolher gente achando que uns são melhores que os outros. Ele coloca riquezas em algumas pessoas, você não imagina. Tem gente que é capaz de ir a qualquer canto para te ajudar. E você nem percebe essas pessoas. Você vai descobrir onde é que nasce um irmão. Ele nasce no momento de dor, no momento da luta. Como estão entendendo o que eu estou falando? Então, vamos aprender uma coisa. Vamos aprender a valorizar todo mundo. Essa é uma lição para a gente ser crente. Todo mundo é importante. Vamos aprender a valorizar todo mundo. Essa é uma lição para a nossa igreja. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Amém. Isso é ser cristão. É difícil, né, pastor? Claro que é. Se fosse fácil, né? Não tinha um efeito tão poderoso. Mas nós precisamos aprender a valorizar as pessoas. E respeitar as diferenças delas. As limitações delas. Eu estou falando para você que eu também tenho que aprender. Não é só você não. Principalmente eu. Amém. Terceiro. Como ser cristão de verdade. Andar por princípios. Por quê, pastor? Aqui tem um princípio para a gente observar. Comprometimento com o tempo. Eles estão subindo a hora nona para orar. Tem uma hora para orar. Judeu é assim, tem os horários de devoção. Eles cumprem rigorosamente isso. Onde eles estão, eles param para orar. Pode estar na feira, assim, para orar. Lembra de Daniel? Quando ele soube que tinha uma sentença para a vida dele, ele foi para o seu quarto e orou como ele costumava orar. Na hora certa, porque era a hora dele orar. Era um momento difícil, mas ele não parava de orar. A gente tem que prestar atenção como é andar por princípios. Tem coisas que a gente tem que fazer. Tem honras que a gente tem que dar. Tem coisas que você tem que cumprir. No reino de Deus, princípios são coisas importantíssimas a seguir. A hora nona, 3 horas da tarde. O texto diz, a hora da oração. Quando você desrespeita o tempo, isso revela muitas faces ocultas da sua personalidade. Creia no que eu estou dizendo. É um dos princípios mais importantes na vida de quem quer crescer. Respeitar o tempo.
o tempo. Gente que perde tempo é gente que não cresce. Pode perceber. Gente que joga tempo fora é gente que nunca vai crescer na vida. Respeite o tempo. Honre o tempo. Honre horário. Chega no horário. E eu volto a dizer, quando uma pessoa é ruim de horário, ela é ruim em muita coisa na vida dela. Anota aí. Eu estou te dizendo. Por que, pastor? Porque horário tem a ver com honra, com respeito. O que você não quer para você, não queira para os outros. Eu odeio esperar. Raramente você vai me pegar em atraso. Só se acontecer algum imprevisto muito sério. Toda vez que eu vou pregar a igreja, eu chego primeiro que o pastor da igreja. Eu chego lá, o pastor, cadê o pastor? Não chegou ainda não. Eu não precisava chegar na igreja às 6h30. Se eu fosse fresco, eu podia chegar aqui na hora de pregar. Não tem problema com o horário. Acontecem algumas exceções? Claro, às vezes acontece, imprevisto. Agora, gente que é ruim de horário, você dá um jeito na sua vida, viu? Vou te dizer, você nunca vai ser um crente de verdade, enquanto você não aprender a respeitar o horário. Respeite as pessoas que estão te esperando. Eu duvido se você chega atrasado diante de um juiz. Eu duvido se você chega atrasado diante de um governador, duvido. Eu duvido. Porque você tem medo. Você sai correndo a pé e chega no seu trabalho. Você vai chegar no seu trabalho, porque você sabe que você vai ser punido. E por que a gente não respeita o reino de Deus? Por que as pessoas não assumem compromissos de horário? Pastor, mas não tem nada a ver 5 minutos. 5 minutos é tudo para um crente. É tudo. Chega 5 antes. Chega 10 antes. Mas como que eu vou fazer? Se vira. É assim que funciona. Se vira. Começa a tomar banho mais cedo. Lá em casa é assim, dá 3 horas, todo mundo começa a se mexer. Não tem essa, porque culto é sagrado. Todo mundo, cada um para o banheiro tomando banho. Todo mundo começa a se mexer. Ah, chegou visita, visita, nós temos que sair, tá? É assim que funciona, Ricardo. Nós temos que sair, não tem negócio de visita, não. Tem compromisso com a igreja. Ah, o que aconteceu com o meu irmão? Meu irmão, vamos para a igreja comigo? Você quer ir para a igreja? Então você fica aí, que eu estou indo. Se você não assumir a sua agenda, o diabo vai assumir ela. Se você não controlar o seu tempo, o diabo vai controlar o seu tempo. Se você não for o gestor da sua vida, o diabo vai ser o gestor da sua vida. Então tudo começa com coisas pequenas. É assim que funciona. Você começa com erros pequenos, daqui a pouco você comete um erro grande. Então, respeito. Respeito com o próximo, respeito com o outro, respeito com as pessoas, respeito. Ok? Dignidade, comprometimento. Eles estão orando na hora da oração. A hora nona. 3 horas da tarde. Por que a Bíblia citou a hora? Podia dizer que eles estavam vindo orar? É? Por que a Bíblia está citando 3 horas da tarde? É importante? Porque eles estão no momento exato. Sabe por que os metodistas foram chamados de metodistas? Apelido que eles receberam. Nós somos metodistas porque recebemos um apelido histórico. Porque o mundo observou um grupo de estudantes que chegavam na hora certa e fazia tudo certinho, com critério, com organização. E os vizinhos começaram a dizer, os metodistas, são metódicos. Foi um apelido que revelava o nosso caráter de organização, o nosso caráter de disciplina e de ordem. Onde tem ordem, tem manifestação de Deus. Deus não habita em desordem. Deus é um Deus de ordem. Começa por aí. Onde tem ordem, você tem Deus. A pessoa está doendo aqui, para mim tem que doer, estou apertando seus parafusos. Lógico que tem que doer. Essa é uma casa espiritual, de educação espiritual. Nós temos que aprender essas coisas. Andar por princípios. Quarto, como ser um cristão de verdade? Eles estavam na hora da oração. Você tem que ter compromisso com a oração. Compromisso com a oração. A oração é o fio que te mantém conectado com Deus. É simples. Como é que a máquina funciona, né? Como é o violão?
Como é que funciona aqui os equipamentos? Estou ligado na energia. Né, certo? Por isso que quando você não liga o instrumento na energia, não produz nada. Porque você tem que ligar o fio condutor na fonte de energia. Nós funcionamos assim, quando a gente está ligado em Deus. A oração é isso. Eu tenho que estar conectado, falando com Ele. Eu tenho que manter essa linha contínua. Mas eu não tenho tempo, então você não pode ser crente. Se você for um crente que não ora, você vai ser retalhado. Você não pode ser crente, tem que ser qualquer outra coisa. Ser um bandista, qualquer coisa que você quiser ser. Você vai ser lá, sei lá, servir a Buda, budismo, qualquer coisa. Esse também ora lá, né? Mas a oração realmente um protocolo da nossa existência espiritual, não tem jeito. A gente tem que orar. Mas eu não tenho tempo para orar. Se você não orar, você vai sofrer consequências. Não tem jeito. Você desconectou de Deus, tudo aqui perde sentido. Esse é um grande problema. Temos que orar. Vai orar na terça-feira na igreja, ora na terça-feira, orar de manhã, orar na hora de dormir. Tem que ter tempo de oração e tempo de qualidade. Esse negócio assim, senhor, tu sabes, hein, estou indo. Não, isso não funciona. Isso é igual tratar Deus de qualquer jeito. Tratar Deus igual o porteiro lá do prédio. Tu sabes. Não. Tempo. O tempo é a prova do respeito que você tem pelo Espírito Santo. Quando você escolhe uma hora para estar com Ele, no mesmo horário, é a prova que você respeita. O Espírito Santo gosta de ser respeitado. Quanto mais você honra o Espírito Santo, mais você tem dele. Esse é um grande problema dos cristãos. Pastor, que eu estou sem tempo. Então faz o seguinte, deixa de ser crente pelo menos esse ano que você não ora. Porque quando você tem um crachá de crente e você não ora, você vira um alvo do diabo. Entende o que eu estou falando? Não dá, a gente não consegue. Orar sem cessar. Tem que orar. Jesus disse, dá para vocês pelo menos vigiar, pelo menos 2 horas aí orando? Não dá, né? Para que vocês não caiam em tentação. Crente se ajoelha, dá 5 minutos em pé. Nunca viu um negócio desse? Enquanto você não começar a botar movimento na sua vida de oração, você nunca vai orar. Toda vez que você sentir a fadiga, que você levantou, acabou. É igual carro que você tem que empurrar uma vez, se não está pegando, tem que empurrar 2. Senão não pega, irmão. Então ore. Você sentiu fadiga? Continua. Senhor, estou na batalha. Senhor, eu repreendo a resistência. Para com esse negócio de bota o joelho no chão e levanta. Opa, não dá, né? Deus quer conversar com a gente. A gente corre o dia inteiro e não tem tempo para Deus. Já que a gente vai orar 5 minutos, por favor, né? Olha Jesus orando. Passava a noite inteira orando no Getsemane. Vamos orar. E vamos acostumar com a oração. Quanto mais você pratica, isso vai virar um hábito na sua vida, vai fazer parte da sua vida. Mas se você não começar a fazer, você não vai conseguir. Temos que orar. Precisamos de mais gente orando. Nós estamos com essa fileira aqui quase toda cheia do pessoal que está vindo orar. Graças a Deus por isso. Nós vamos encher essa igreja toda. Eu quero ministrar oração daqui de cima. Eu não quero ficar aqui só com esse lado, não. Nós precisamos de ter. Essa igreja só vai ser forte quando essa igreja estiver cheia de gente orando. Como assim? Nós vamos para a batalha sem espada? Nós vamos padecer. Mas eu sou crente. Não fala não, é melhor não falar. Fica quieto. Não fala não. O que você é? Eu sou. Não fala, porque senão você vira alvo. Nós precisamos cumprir os princípios da vida cristã. Precisamos orar. E muito. Infelizmente, o único combustível que conduz as pessoas à oração é a tribulação. Não deveria ser, né? As pessoas só oram quando estão atribuladas. Não era para ser assim. Isso é coisa de religioso. A gente ora como manutenção da nossa vida. Gente prevenida trabalha assim. Eu oro, eu lanço as minhas sementes. No tempo difícil, eu tenho minha colheita. Agora não tenta plantar tudo na hora que está difícil, não. Eu não digo que você não tem que orar. Não estou dizendo que você não tem que orar quando as coisas estão difíceis. Mas eu quero te dizer, ore. O tempo de calmaria é tempo de plantar.
tempo de plantar, semear. O tempo do sofrimento é o tempo da gente colher. É aí que a gente busca os recursos que nós plantamos lá atrás. Nós temos que ter um banco de dados espiritual de oração, para a gente saber o que a gente faz quando a gente está mal. Quando a gente está mal, a cabeça fica doida. Mas se você tiver realmente uma vida de oração, você vai atravessar isso tranquilo. Estou falando para cristãos aqui, amém? Interessante que eles chegaram perto do homem cego. Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles. Olhe para nós. Esse olhe para nós tem um significado, não é? Será que as pessoas podem olhar para nós? Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Será que nós podemos dizer para as pessoas que estão com problemas: olhe para nós? Exemplo, né? Cristão de verdade tem uma vida de exemplo. As pessoas podem olhar para nós. Se olhar para você, o que as pessoas vão ver? Se olhar para a sua família, o que os vizinhos vão dizer a respeito da sua casa? É só gritaria, panelada e xingação? O barulho no prédio, assim, todo dia você briga com a sua mulher, o cara fala assim: uai, esse povo é crente? Nunca vou nessa igreja. Quando as pessoas olham para nós, eles vão ver os nossos filhos, vão ver a nossa vida financeira, a nossa relação conjugal, eles vão olhar. Nós podemos falar para eles? Ou é melhor não olhar? Qual é a visão que eles têm da gente no trabalho? Você poderia dizer lá no seu trabalho: olha para mim. O que seu colega de trabalho vai ver? Uma pessoa preguiçosa, sem compromisso, que não honra o trabalho, que chega atrasado? O que as pessoas vão ver quando te olhar? Então, o olhe para nós é essa coragem de ser exemplo para as pessoas. O cara está no chão lá, aleijado, coxo, e Pedro diz: olha para nós. O cara, crente de verdade, tem uma vida de exemplo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. E repetindo, Deus não quer perfeição, não exige perfeição, exige coerência. Quem achar que tem que ser perfeito, não, você não vai ser perfeito, mas seja coerente, para saber quais são as suas limitações, apresentar para Deus, para ser tratado, buscar ajuda. Coerência. Coerência, amém? Sexto, no versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O Pedro sabe o que ele não tem, mas sabe o que ele tem. Ele está dizendo que não tem prata nem ouro, ele sabe exatamente o que ele não tem, mas sabe também o que ele tem. Ele sabe o que ele tem. Você tem que ter ciência daquilo que você tem. Crente sabe o que tem. Crente sabe. Crente de verdade sabe exatamente o que tem. Ele sabe que ele tem autoridade espiritual. Ele sabe, ele não se acovarda. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas tem uma coisa dentro de mim, que Deus me deu, que vai mudar a sua vida. É. Quem é você? O que você tem? Se alguém precisar, o que você tem? Você tem que saber. Eu posso não ter nada, mas tem que ter Deus. Pode não ter dinheiro, mas você tem que ter Deus. Quando você tem Deus, você muda tudo. Pastor, mas mas você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você pode mudar situações e circunstâncias. Crente de verdade tem ciência daquilo que tem. E nós temos, gente, o Espírito de Deus em nós. Nunca esqueça disso. Você tem o Espírito de Deus, você tem a autoridade dentro de você. Sétimo, ter a capacidade de compartilhar o que recebeu de Deus. Ele diz: o que eu tenho, eu te dou.
Que legal, né? Você ter a capacidade de compartilhar o que você recebeu de Deus. Isso é coisa de crente. Você tem uma unção? Compartilha. Você tem sabedoria? Compartilha. Você tem dinheiro? Compartilha. Você tem carro? Compartilha. O tempo todo eu estou aprendendo com muita gente. Por isso que eu falo, existem culturas que chegam aqui na igreja que são difíceis, mas tem culturas que são maravilhosas. Eu tenho ouvido de um jovem aqui da igreja que ele fala assim: pastor, eu quero semear. Ele fala, poxa, legal. Veio de outra cidade. Eu me sinto bem em semear, em fazer as coisas para as pessoas. Por isso eu preciso fazer isso. Eu falei, poxa, que legal. O cara está ensinando a gente. Porque eu tenho dificuldade em falar de coisas mais profundas. Sobre se doar para as pessoas. Porque tem muita gente que não sabe o que é isso. De dar a vida em favor dos outros. Sabe? Ser capaz de morrer por uma boa causa. Compartilhar o que você tem, seu dom, a sua sabedoria. Nunca você deve vender o que você pode dar para as pessoas. Você tem recurso? Dê. Dê. Nunca perca a oportunidade de dar quando você pode dar. E quando eu não posso? Quando você não pode, tudo bem. Mas se você puder, dê. Tá certo? Paga a conta para o cara, ajuda, sabe? Nunca perca a oportunidade de dar quando você tem. Tem gente que tem muito e fala, não adianta, gente. Dá carona, sabe? Dê. Pega a televisão que você tem. Pastor, eu comprei uma nova, vou vender para o irmão mais barato. Não, dá para ele, dá para ele. Dá para ele, estou falando com você. Isso vai virar uma bênção na sua vida. Você não vai ter problema nenhum com vida material. Sempre Deus vai te suprir. Você pode ter outro problema, mas material, você não vai ter problema não. Pastor, eu comprei um ventilador novo, tenho um lá em casa, vou vender para o irmão por 10. Que 10, rapaz? Dá logo. Entrega logo. Manda só buscar. Mas está novo, mas é assim que é bom. Tem que ser novo mesmo. Não pode ser velho. Dê. Está com o bolso cheio? Ajude. Ajude. Nunca perca a oportunidade. Compartilhe o que Deus te deu. Ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Compartilhe, gente. O que você tem não é seu. Foi Deus que deu, e a gente só usa, mas tudo vem do Senhor. E por último, o texto, versículo 7 e 8 diz que, tomando pela mão direita, o levantou. Eu achei interessante esse final, porque o Pedro disse para ele assim, levanta e anda em nome do Senhor. Ministrou. Ele já ministrou sobre ele, liberou sobre ele, né? Eu te dou isso, levanta e anda em nome do Senhor. Já abençoou, e o cara já vai receber a cura. Só que ele faz uma coisa interessante no versículo 7. Tomando pela mão direita, ele pega o cara pela mão, o levantou, levanta o cara, e logo os pés e os artelhos se firmaram. Ele esperou o cara se firmar sobre os pés e artelhos. Versículo 8, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O que a gente tem que perceber aqui, que é interessante, eles não só ministraram cura na vida do homem, mas se comprometeram com ele, em todo o processo, a ponto de conduzi-lo à comunhão do templo. Percebe? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor. Podia virar as costas e ir embora. Mas não, ele foi lá, tomou o homem pela mão. E, gente, existe um processo de restauração na vida das pessoas. Restituição, restauração e cura não é evento, é processo.
É processual. Não adianta você vir aqui, a pessoa aceitei Jesus lá na igreja metodista. Você tem que acompanhar a pessoa. Você tem que sugerir um discipulado para a vida da pessoa. Não é só pegar a pessoa que entra, botou a mão na cabeça do cara, expulsou o demônio do cara. Não, gente, você tem que ajudar esse camarada. Por que os demônios vieram? Então, cura é assim, é processual. Você tem que se comprometer. Então, para ser crente de verdade, você tem que ter a capacidade de estar comprometido ministerialmente. Comprometido. Vai até o fim com a pessoa.